Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que você, por favor, fique de pé. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 14. Não vou falar sobre Santa Ceia, mas o título da mensagem é a parábola, como diz aqui na Bíblia, nessa Bíblia que eu uso, que é a revista atualizada, a parábola da grande ceia. Se você ler os capítulos anteriores, você já vê que eu estava falando a respeito das pessoas que muitas vezes chegam em um determinado lugar, às vezes procuram um lugar até bom, mais à frente, né? Quer dizer que você não pode sentar aqui na frente, eu nunca vou pedir para você sair do lugar. Chegou alguém, todo mundo é importante para Deus, mas há lugares que a pessoa senta e para aquele dono da festa acha que quem chegou depois é mais importante, enquanto aquela pessoa que sentou na frente sentar mais atrás. Você lê o versículo anterior, é mais ou menos isso aí que Jesus estava falando. Mas aqui, a partir do versículo de número 15 de Lucas 14, assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado, quer dizer, feliz, né? Aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, ou seja, as pessoas que ele convidou, né? Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Essa palavra escusar-se quer dizer, dar uma desculpa. Não vou poder ir, cada um inventava uma história, mas olha só como é que as coisas vão desenrolando. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vivê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Querido Deus, eu te louvo, te bendigo por esse momento, por essa hora tão sagrada e especial para nós, a qual nos colocamos aqui perante o teu altar para ouvir e aprender da tua santa palavra, Deus. Fale aos nossos corações, nos ajudando, para que nenhuma dúvida venha corroer, ó Deus, aquilo que tu vai falar nesta noite. Na qualidade de arauto do Senhor, peço essa ajuda também, que eu não acrescente nada, não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos, amém? Podem sentar. Aqui Jesus conta que veio chamar as pessoas para a grande festa que vai acontecer no céu. E aqui tem alguns detalhes que eu queria compartilhar com os irmãos. A incumbência do servo, a tarefa desse servo, aqui a partir do versículo de número 17. Porque ele tinha que chamar aquelas pessoas, chamar as pessoas que foram convidadas, alertá-las. Vamos imaginar, você programa uma festa de aniversário, seja o que for, né? Uma festa de aniversário, quero convidar os irmãos, quero convidar 15 anos da minha filha, e vai por aí fora. E quando está se aproximando, você fala o quê? Irmão, ó, esquece não, hein? É sábado que vem, né? Se alerta, a pessoa não esquecer. Naquela época não tinha comunicação como temos hoje, né?
Nem imaginava ter isso. E aqui no versículo 17 diz assim: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Ou seja, já estava o buffet pronto, salão de festa, estou colocando salão de festa aqui por minha conta. Já estava lá o salgadinho, o bolo, enfim, estava tudo preparado. Só estava faltando quem? Os convidados. E esses convidados, obviamente, essa parábola fala que ele deu prioridade a essas pessoas. E no versículo 18: não obstante todos, a uma, ou seja, todos eles foram convidados, começaram a escusar, ou seja, começaram a dar uma desculpa, né? Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo que me tenhas por escusado, né? Deixa fora dessa, vamos imaginar assim. Então nós vemos aqui a incumbência do servo de avisar os convidados. Aí eu vou pular para o versículo 21, depois vou voltar também esses versículos aqui. Por quê? Porque os convidados não quiseram. O convite hoje, meus irmãos, que Jesus faz é para todos. Não é apenas para uma classe de pessoas. Quando você lê lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele fala: vinde a mim, alguns não, todos vós. Ele fala todos vós. Ele não fala só para alguns. Então o convite hoje é para todos. E aqui no versículo 21, pulando 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa para a rua e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos. Ele pirou dos vírus. Pega todo mundo lá na rua. Essa festa deve ter sido engraçada, hein? Não é? Mas enfim, mandou chamar as pessoas que não tinham sido convidadas antes. Mas ia fazer o quê? Jogar comida fora? Não. E aqui fala de obrigar as pessoas a entrar, insistir, ou seja, o dono da festa quer que todos nós, ao ouvir o seu convite, aí eu vou lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando diz lá: este estou à porta e bato. Ele querendo entrar no nosso coração, na nossa vida. E quantas pessoas têm recusado isso? Eu peguei esse prospecto aqui que nós estamos usando, que é muito próprio para a nossa edificação. Tempos para pensar. E aqui começa já com um bebezinho. E vai culminar com a pessoa já no caixão. Porque aqui todo mundo dá uma desculpa. Não posso nem falar tanto do bebê, mas está aqui. Mas tem aqueles que não são o suficiente no princípio, estou muito ocupado e tal. Nós estamos agora entregando esses escolhidos às pessoas, e vai ficar a escolha de cada pessoa de aceitar o convite ou não. E aqui fala de pobre, aleijado, cego, coxo, pelas ruas de Jerusalém. Os judeus desprezados pelos fariseus, que existia também naquela época. Aqui fala de todos. Pulando para o versículo 23, respondeu o Senhor: sai pelos caminhos, que ainda tinha lugar na mesa lá, e à tarde obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Eu queria que a casa estivesse cheia de gente, independente de quem quer que seja que fosse. E aqui nós vemos, meus irmãos, que se quebra todo o protocolo, cai as barreiras, desaparecem as classes, o convite é estendido a todos. No livro de Isaías 55, versículo 1 e 2 fala: ó, todos vós, né, vinde às águas, se tem sede, comprai, né, sem preço, de graça. Há essa oferta hoje ainda, porque a graça de Deus é oferecida de graça. Todos nós que aqui estamos fomos alcançados por essa graça, oferecida a nós, a qual não pagamos nada, para estar dentro desse contexto Ele. Nós só abrimos o nosso coração e permitimos que Ele entrasse. E eu vejo, meus irmãos, que ao pé do Calvário o chão é plano. Há um nivelamento, independente da posição social da pessoa. Uma das coisas que, quando eu me convertia lá na igreja de Botafogo, e que me cativou, que a gente tinha oração lá,
E aí, vamos dar as mãos para orar. E tinha médico ainda com aquele aparelho pendurado no pescoço, advogados, engenheiros, igreja na Zona Sul. E ali todo mundo dava a mão para orar. Aí tinha empregada doméstica, tinha lá o auxiliar de serviços gerais, todo mundo de mão dada, orando. E aquilo eu falei, puxa vida, que coisa interessante, né? Aqui não tem, todo mundo é igual, todo mundo é nivelado. Foi uma das coisas que me cativou também, né? Mas no contexto secular não é assim. Na própria vida militar, eu já fui militar, que é ainda, sabe que é assim, né? Tem o clube dos oficiais, o clube dos oficiais. Então, na vida militar eu tirei muito serviço do clube dos oficiais. Clube dos sargentos, clube, e assim, clube dos engenheiros, clube dos, e assim. Quem não fizer parte daquilo ali não entra. Mas o reino de Deus é estendido a todos, amém? O reino de Deus, ele é estendido a todos, independente de tamanho, de posição, de poder, não importa, para Deus não tem esse negócio. Não tem esse negócio. E aqui nós vemos as áreas de ações, porque entre as pessoas de posição social, aqui tinha um fazendeiro, versículo 18. Não obstante todos a uma começaram a escusar-se, a desculpa, né? Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo de quem me tenha por escusado. Fazendeiro. Né? Aí tinha um comerciante também, versículo 19. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. Comerciante. E também tem aqui um chefe de família, vamos dizer assim, casei e por isso eu posso ir. Cada um dando uma desculpa para não ir nessa festa. E eu vejo, meus irmãos, que na periferia, na zona urbana, ruas e becos da cidade, nos nossos dias seria, podemos dizer assim, os operários, os trabalhadores, os escolares, o povão. Eu estava vendo uma verdadeira corrida para as grandes cidades. Nós sabemos que a cidade está inchada, você vê gente morando num espaço pequeno, aqui mesmo no Pedro da Rocha, o município de São Georgio, é um dos municípios que tem uma densidade demográfica muito grande. Nós temos aqui terreno com o mesmo tamanho desse terreno aqui, que é 12 por 30, morando 10 famílias. Vai puxando um puxadinho assim. Aí você anda um pouquinho, sai um pouquinho do Rio de Janeiro, vai para o interior, você vê espaço de terra grandes e grandes, desabitados, né? E alguns não tem nem pasto, não tem nem criando arroz, não cria nada, só tem mato, não tem plantação de nada. Mas as pessoas estão todas juntas aqui. Cidade grande, né? Cidades grandes, na verdade. E isso que acontece? Aí vem, prolifera toda sorte de vício, de crime, de pecado, avança desvaloradamente, menores abandonados, prostituição, tóxicos, as grandes cidades estão se transformando em verdadeiras Sodomas e Gomorra. Mas o convite continua ainda de pé. O Senhor continua chamando as pessoas, convidando as pessoas, usando as pessoas. A nossa proposta aqui, esse trabalho está sendo feito, como foi feito na sexta-feira. Nosso diácono está aqui, o diácono Jair, irmã Vânia, um grupo aí, saiu para fazer um trabalho da mão amiga aqui em frente ao hospital. Agora não sei se é mais municipal, se é PAN, tem muda aqui, não sei. Mas vamos lá, o hospital aqui, que agora é PAN. Está fazendo a nossa parte. Vamos abrir um grupo de vida, estamos fazendo a nossa parte. Quem vai chegar, não sabemos quem vai chegar, mas está sendo feita a nossa parte. O evangelho de rua, estamos fazendo a nossa parte, porque quem vai convencer é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o convite de obedecermos a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo e de pregar o evangelho a toda criatura. Aqui nós vimos que tinha uns convidados seletos, mas por eles darem desculpa de não querer ir, por um motivo que nós lemos aqui fala, no versículo de número 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o homem ficou irado.
chateado. Sai depressa para a rua e beco da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, o cego. Liberou geral, todo mundo agora. Ainda tinha lugar, mas você vai mais adiante, aí no versículo 22, depois ele disse o servo: Senhor, feito está como mandar, e ainda há lugar. Respondeu o seu Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia. Ele queria ver cheia a casa dele. Quando nós vamos lá para o livro de João 14, quer ver? Vamos lá no livro de João 14, mais adiante ainda. Evangelho de João, capítulo 14. Texto bem conhecido de todos nós, mas eu quero só mencionar com os irmãos. Evangelho de João, aí adiante, no versículo 1 em diante, aí do capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. Então, ainda há muitos lugares, por isso que ainda existe a possibilidade de pessoas se renderem a Cristo. Não fechou a porta ainda não. Jesus Cristo continua sendo o Salvador, dizendo: vinde a mim, com as suas mãos estendidas, dizendo: vinde a mim. Mas nessa segunda volta dele, não vai ser mais como Salvador, mas será como juiz. Aí acabou a oportunidade. As pessoas estão tendo a oportunidade, ainda mais na época de hoje, que hoje você pode evangelizar uma pessoa lá no Japão, pode ou não pode? Uma mensagem que você manda para a pessoa. Eu converso toda semana com uma irmã lá em Roma, que é a irmã, alguns aqui conhecem, a irmã Regina. Às vezes pede a oração, converso com ela. Tem conversado também com o irmão Berg e a irmã Carla, filha da nossa irmã Maria Luísa, estão morando lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, toda semana. Então não existe fronteira agora. Imagina se eu tivesse que pegar um avião e ir lá para Roma, quanto eu ia gastar? Passou um momento difícil lá com a situação, e eu estava aconselhando ela. E também a irmã Carla e o irmão Berg, conversando com eles, não é? Então hoje você tem uma facilidade de se comunicar com as pessoas, não é? A era da internet, antes era pelo telefone, agora você fala direto, manda uma mensagem, e a mensagem chega em tempo real na casa das pessoas. Então não existe hoje, claro, existe, mas o cerco está se fechando. Jesus ainda não voltou, meus irmãos, porque ainda tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho, e só ele sabe quem são, e aonde que são, e aonde que é. Nossos irmãos em Cristo, nos países onde existe a perseguição na igreja, ou nas igrejas, né, esses irmãos estão sendo presos, torturados, até mortos, mas estão cumprindo a missão lá, de uma forma tão trágica, de uma forma tão dolorosa. E nós, graças a Deus, até então não temos esse problema no nosso país, não sabemos até quando vai continuar assim, mas devemos aproveitar a oportunidade para continuar a convidar as pessoas. Eu peço a você, se programe para o último domingo do mês, e também no sábado anterior, de dar na paz de evangelizar, de entregar. O diácono Pedro está me falando que todo dia lá ele entrega lá perto da casa dele tem um ponto de prostituição. Ele está me falando, garotas novas, né? Então, entrega lá, está entregando lá o folheto lá, a menina lá, sei lá quem for lá, e a decisão que ela vai tomar, o problema dela lá com Deus. Mas não foi falta de aviso. Aqui foi avisado as pessoas que já tinham sido convidadas. Então elas já tinham recebido o primeiro convite. O segundo convite é para alertar, já está pronto, né? Voltando lá para o livro de Lucas, já está tudo pronto. Aqui no versículo 17, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado, já está tudo pronto. Só mandou avisar que já estava pronto.
convidados já tinham sido. Hoje é a mesma coisa. Na casa de meu pai há muitas moradas, já está pronto. Compete a nós agora sair para anunciar, para falar. E eu louvo a Deus por esses irmãos que estão interessados nisso também, como eu falei do grupo de vida, trabalho com uma amiga, né? Jair. Apresentar o plano da salvação às pessoas, o evangelismo de rua. Então a igreja está fazendo a parte dela. As visitas que são feitas nos lares, a semana tem visita, né? As irmãs estão indo, fazendo visita. A igreja está fazendo a parte dela, a igreja fora do portão. Agora, se as pessoas vão vir ou não, aí nós não podemos nem ficar frustrados com isso, porque nós fizemos a nossa parte. Aqui o servo, ele fez a parte dele. Aqui fala, no versículo 17, enviou o seu servo para avisar. O servo foi lá. E cada um deu uma desculpa. Versículo 18, versículo 19, versículo 20. Não ia poder ir, não ia poder ir. E ele volta, servo, e conta ao seu senhor. E ele ficou irado e manda chamar lá os pobres, aleijados, cegos, coxos. O servo vai lá e faz isso. E volta e fala: ó, fiz o que tu mandaste, mas aí dá lugar. Versículo de número 22. Aí dá lugar. Aí sai pelos caminhos atrás e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Eu creio que Deus quer que a casa fique cheia. Porque nós lemos ainda há pouco aqui em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ainda há muitas moradas, meus irmãos. E nós somos os servos de Deus, servo e serva de Deus, que temos que sair para convidar. Onde você estiver, onde você for, convidar a pessoa, sem discutir religião. Se a pessoa não quiser te ouvir, fique quieto, fique quieta. Não blasfeme, não discuta, não condene a pessoa, não julgue a pessoa, ore por aquela pessoa. Porque em vários momentos você vai poder ter uma decepção, e muitas das vezes até dentro da própria casa, da própria família, porque a nossa família nos conhece desde pequeno. E até eles acostumar com a nossa conversão, demora um tempo. Eles conhecem as nossas falhas, os nossos erros que nós já fizemos, e começam a fazer julgamento a nosso respeito. Mas nós não podemos retribuir esses julgamentos, essas falas, com truculência. Até porque a Bíblia não nos ensina assim. Se você vê alguém falando assim, até pastor que eu já vi, está errado. Tem gente que gosta daqueles pastores que esbravejam, grita, né? Faz um monte de esparafatório, né? Para mostrar que está cheio de poder, mas não é assim não. A Bíblia não fala isso. Lá no livro de Colossenses 4, que você lê com calma, fala: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Que a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para poder responder a cada um. Sempre, está escrito lá assim, não é uma vez, não. Não é porque o irmão, a pessoa assim, não, é sempre. Aí tem gente que igual, eu gosto de fulano mete o pau. Onde é que está escrito isso? Mostra aqui na Bíblia. Ah, eu já falei com a pessoa 2 vezes, ela não quer saber. Aí você vai lá para o livro de Tito, capítulo 3. Eu vi do homem, depois de admoestá-lo, chamar a atenção dele, 1, 2, 3, o cara já está pervertido. Mandei ficar, você já falou? Ele blasfemou, falou segunda vez blasfemou? Fala mais não, ore, só ora por ele. Se Deus tiver misericórdia dele, amém. Se não tiver, é por de Deus. Mas você não tem que discutir com a pessoa, pelo menos está escrito na minha Bíblia. Mas tem gente que discute. E pior é que eles vão para a rede social discutir ainda. E fala com aquelas pessoas que estão lá nas trevas, como se ele fosse o julgador e o juiz. E não é. Não tenho misericórdia das pessoas. Não quero dizer que essas pessoas
ficaram nessa festa de carnaval, fizeram todo tipo de blasfêmia, tudo de errado. Jesus morreu por elas também. E prova o contrário. Se ele não morreu por elas também. Se elas estão perdidas, se elas estão fazendo tudo que desagrada a Deus, Deus é que vai julgar, não somos nós. Agora devemos orar por elas, sim. E quem sabe se vão se arrepender ou não. Se arrepender, a Bíblia fala que Deus é rico em perdoar. E que Ele coloca o nosso pecado aonde? No mar? No esquecimento. Então é com Deus, não somos nós. Mas tem gente que gosta desse pessoal aí que gosta de meter o pau, fala, discute. Mas enfim, é gosto de cada um. O meu gosto é outro. Aqui fala de uma zona rural. No versículo 23, respondeu o Senhor: sai pelo caminho e atalhe e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Caminhos e atalhos. Deus tem um grande amor pelo homem do campo. Jesus diz que o Pai é agricultor. Poucas são as igrejas que estão envolvidas nisso. Ele é agricultor. Então a preocupação de Deus é com as pessoas da cidade, do interior, na verdade, em todos os lugares. Por isso que aqui ele falou essa parábola, porque convidou pessoas. O outro falou que ia vender lá, ia ver o que ele comprou no campo, agricultor. O outro era um comerciante, que ele comprou a junta de boi, queria ver como é que estava. O outro familiar, eu casei e tal. Mas enfim, mas o convite foi feito. Anteriormente, o céu só foi para avisar: ó, a mesa já está pronta, está tudo no esquema. Esse no esquema com minha porta. Então, na casa do nosso Pai há muitas moradas, meus irmãos. Ainda há muitas moradas. Ainda cabe gente. Podemos dizer assim, ainda cabe almas para chegar até lá. E a nós, Deus confiou o privilégio de sermos servo e serva dele, para falar, para anunciar. E quando eu falo aqui do grupo de vida, vou continuar falando. Ore a Deus, se você puder abrir a porta do seu lar, nós estaremos lá levando a mensagem do Evangelho. Então, uma oração. E você vai convidar as pessoas ao seu redor, vizinhos, parentes, não cristãos principalmente, para ouvir uma mensagem, e depois vamos estar orando, e ali anunciando Cristo para aquelas pessoas. Muitas vezes é convidada para vir à igreja, a pessoa não vem porque tem uma dificuldade e tal, mas dentro de casa, no lar, fica mais fácil da pessoa se aproximar. Hoje nós conversamos mais um pouco sobre isso, apesar que tinha poucos já que abrir, mas falamos sobre isso ali em cima, juntamente com o Leandro. Nós estamos ainda engateando esse negócio aí. Vamos ter uma reunião com os anfitriãos, são 4. Tentar falar com o Carlos. Domingo que vem tem uma reunião aí, Carlos. Esquece não. E os irmãos estão sendo já alinhavados aí para isso, para participar. Essa é a nossa parte. E quem vai fazer o resto é o Espírito Santo. Mas o convite continua. Espero que haja essa mobilização, né? Nós como igreja do Senhor Jesus, nós não sabemos, meus irmãos, o tempo que ainda vamos viver nesse mundo. No Salmo 90, depois de ver com calma, Salmo 90, versículo 10, fala que o tempo passa e nós o quê? Nós voamos. E nós voamos. A qualquer momento, algum de nós pode ser recolhido pelo Senhor. Nós não sabemos. Mas enquanto estivermos neste mundo, vamos, por que não fazer? Por que não convidar as pessoas? Porque não somos nós, repito, que vamos convencê-la, mas vamos fazer a nossa parte, que a parte humana Deus não faz. Nenhum de nós tem como mudar o coração de pedra de uma pessoa. Só Deus tem esse poder de transformar o coração de pedra em um coração de carne. Mas pelo menos você levou a mensagem, pelo menos você foi intercessora. Você foi aquela pessoa que se propôs
a convidar, como esse servo aqui fez. A tarefa dele eu vejo aqui uma árdua, porque primeiro ele convida a pessoa que quiser, dando desculpa para não ir. Depois ele vai, chama lá os aleijados, os coxos, mas ainda tinha mais lugar. Ele vai de novo para trazer mais gente, ainda tinha lugar, mas ele obedeceu. Aqui nós não vemos em nenhum momento esse servo questionando: poxa vida, já convidei os aleijados, os coxos, né, os cegos, o senhor está me mandando buscar mais gente? Não, mas ele vai, ainda tem lugar, então vai lá, né? Vai lá nos caminhos, atalhos e obriga todos a entrar. Tarefa árdua, mas ele foi. Eu aprendi com um pastor, foi meu pastor, pastor Dilênio, ele falava sempre isso, e é verdade. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha são quem? Ovelhas. O pastor, ele pastoreia as ovelhas, né? Então, esses anos todos que nós estamos aqui, eu sou pastoreei, preguei o Evangelho. Mas as pessoas vieram para vir de convite, outras de uma forma milagrosa. Teve pessoas que se converteram passando de ônibus aqui. Fui saber depois. Não, passei de ônibus aqui, Deus tocou no meu coração, não ia nem descer, ali desci e vim. Estou aqui até hoje. Assim, tipo assim. Porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo, não é o pastor. Por quê? Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos as boas novas. Nós fazemos aquilo que Ele nos mandou fazer. E os convites das irmãs, dos irmãos, em outras pessoas, em outros lugares, foram convidando, e as pessoas vêm, outros estiveram aqui, passaram pelo processo de lapidação, entraram em todo aquele processo. Na época nós tínhamos fazer um trabalho que era um discipulado que nós chamávamos de agora me deu um branco aqui, aquele estudo que a gente fazia todo domingo, CETEB, né? CETEB, e no CETEB tinha uma musiquinha que a pessoa cantava, que a musiquinha era com todos os livros da Bíblia, tanto do Velho Testamento como o Novo, e aquilo ali facilitou muito o aprendizado dessas pessoas. Quem lembra da música? Gênesis, Levítico e Número, Deuteronômio, Josué, e aí vai embora, você vai. E vai falando, a pessoa memorizou a música, aí quando o pastor falava que era um livro tal, um livro tal, a pessoa para o livro tal, já sei onde é que está. Então nós tivemos esse processo também. E pessoas aprenderam, né? Algumas em outros lugares, amém. Poder tentar servir a Cristo. O problema é a pessoa estar afastada do caminho, esse é que é o problema. Porque ninguém sabe o dia do amanhã. E essas pessoas foram convidadas, se excusaram, deram uma desculpa, não quiseram, não é? Aí foi necessário convidar outras, humanamente falando, para essa pessoa que convidou, desqualificadas, porque quem vai querer trazer aleijado, coxo, cego para dentro da sua casa? Quem vai querer trazer as pessoas que estão pelos caminhos e atrás e você nem conhece essas pessoas? As pessoas foram convidadas porque aquele Senhor conhecia aquelas pessoas. Então Jesus faz essa parábola e mostra essa necessidade. Como eu falei, no reino de Deus, o chão é plano para todos, não é só para uma classe de pessoas. E nós estamos aqui, meus irmãos, porque um dia a palavra do Senhor agradou no nosso coração também. E houve um convencimento. E esse convencimento fez com que nós nos rendêssemos a Cristo. E aqui nós estamos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua permanência. Eu louvo a Deus pela sua perseverança. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, fala que aquele que perseverar até onde? É até o fim. Esse será salvo. Curva sua cabeça, querido Deus, Pai Celestial. Louvado e exaltado seja o teu nome, a tua palavra ministrada neste lugar. Muito obrigado a Deus amado por essa curta meditação de suma importância para todos nós. Possamos colocar em prática, que nunca deixemos de convidar pessoas para estar
a ouvir e aprender da tua palavra, porque para nós a tua palavra é a verdade. Então, Deus querido, tome em tuas mãos nossas vidas, prepare os nossos corações, tirando de nós toda timidez, todo medo, até porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Tire todo medo, se é que existe. Tira, Deus amado, aquilo que nos atrapalha. Muitas das vezes colocamos desculpa para não fazer o que temos que fazer. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu te louvo, ó Deus, por esse momento. Eu oro por meus irmãos, as pessoas que estão aqui me ouvindo e outros que vão me ouvir, pedindo sobre a vida delas também. Eu oro, Deus amado, para que se houver alguma situação de doença, de enfermidade, eu quero anular a doença agora. Eu quero desligar a doença agora pelo poder do nome de Jesus. E que a tua boa mão alcance essa pessoa, curando, restaurando, transformando a maldição na bênção. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa mudar a história dessa pessoa e transformar o mal em bem, a tristeza em alegria, e dar satisfação de vida em Cristo Jesus. Peço isso e te agradeço no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos, amém? Fique de pé.